caminho vocacional. E aquilo causou vamos dizer assim, causou um impacto muito grande, porque até então, na igreja, se trabalhava muito com o despertar das vocações. Vamos fazer um grande despertar vocacional, né? Convidar os jovens para estar conosco, na caminhada. E aí, era aquela chamada pastoral do laço, né? Chamava o jovem dizia que tinha desejo de ser padre, ser religioso, ser irmã, com 2 meses no máximo aí de acompanhamento, já ia para o seminário, para a casa de formação, para fazer o seu processo. Né? Quem teve processo vocacional mais ou menos dessa maneira, levanta a mão. Só eu. Quem teve processo vocacional? Está todo mundo tímido, né? Mas enfim, na década de 80, os processos eram mais ou menos assim. Até a década de 90 também era mais ou menos assim, dessa forma. E no primeiro congresso falou dessa palavra de itinerário vocacional. Ou seja, os animadores vocacionais do Brasil precisavam construir um itinerário, um caminho de acompanhamento. Um caminho que tivesse etapas. Aí começaram a falar de despertar, de servir, cultivar, acompanhar. Né? Isso são etapas do itinerário vocacional. Outra coisa interessante que surgiu foi, isso já foi no segundo congresso, em 2005, se não me engano. Bom, nós precisamos esclarecer como pode funcionar, por exemplo, a pedagogia vocacional. Pedagogia vocacional, mas espera aí, como é que é isso? Né? Eu entendo pedagogia normal, né? do dia a dia, do acompanhamento dos alunos, né? E aí, na equipe que estava preparando o congresso, eles diziam assim: bom, se existe uma pedagogia de desenvolvimento de aprendizagem dos alunos, por que não pode existir uma pedagogia da vocação que ajude o jovem no seu desenvolvimento e no seu amadurecimento em Cristo? Poxa, que legal, hein? Então foi daí que surgiu um aprofundamento sobre a teologia da vocação, sobre a pedagogia vocacional. Né? E o que é a pedagogia vocacional? Ela é um caminho também, como itinerário, mas que vai marcando tempos dentro desse caminho. Então, por exemplo, a pedagogia vocacional ela vai trabalhar com 3 grandes conceitos. O primeiro conceito é a dimensão humana da vocação, ou seja, todos esses elementos aqui, o ser humano, o autocuidado, a relação interpessoal, a dimensão humana da vocação. Nós somos chamados por Deus. Qual é o tema da Assembleia? Nós somos chamados por Deus a uma vocação, né? Está passando aqui. Nós somos chamados por Deus e nós temos uma resposta para Deus, que é a resposta humana, né? Então, logicamente, a dimensão humana ela é uma fundamentação necessária da pedagogia vocacional. Depois da dimensão humana vem a dimensão cristã, ou seja, quem é Jesus para os jovens? Como Jesus se relaciona com os jovens? Qual é o nível de intimidade que existe entre o jovem e Jesus? Nós, animadores vocacionais, precisamos apresentar Jesus para os jovens. A pedagogia vocacional vai nos ensinar a fazer esse movimento, não é? Então, o jovem que faz todo o itinerário vocacional e ele sai da animação vocacional sem conhecer Jesus, ele não fez a pedagogia vocacional. Então, nós temos uma missão sublime, que é justamente apresentar Jesus para os jovens, de modo que os jovens possam se encantar com Jesus.
de modo que os jovens possam dizer assim: poxa, o meu projeto de vida tem que ser baseado no projeto de vida de Jesus. Então aí veio as duas dimensões, a dimensão humana, a dimensão cristã, e a terceira dimensão da pedagogia vocacional é a eclesialidade, ser igreja. Nós somos chamados a ser igreja, a ser seres de fé, né? A viver uma espiritualidade. Então a pedagogia vocacional ela vai trazer todos esses elementos para se trabalhar dentro do itinerário. Então aí a gente vai organizando o itinerário, né? De tal maneira que a gente sabe que na primeira etapa a gente pode aprofundar os elementos da teologia da vocação, a pedagogia vocacional, e assim vai sucessivamente até o final do processo. Ou seja, não se faz mais uma pastoral vocacional de um final de semana, de um mês, de um encontro. É uma pastoral vocacional que vai exigir de nós um caminho mais intenso, de tal maneira que a gente conheça a pessoa. E quando a gente começa a trabalhar dessa forma, gente, é diferente. É diferente a forma como nós estamos ajudando as pessoas a encontrar a sua vocação. Não é? E eu digo isso por experiência própria. Na casa de formação, por exemplo, eu recebo jovens que fazem todo o itinerário vocacional e recebo jovens que nunca fizeram itinerário, fizeram só um acompanhamento, um momentinho ali. Né? Quando a gente vai conversar com a pessoa, fazer um acompanhamento, existe uma diferença ali, né, de ideal, né, vocacional. A pessoa chega e ela diz: olha, no processo vocacional eu aprendi que eu preciso me cuidar, eu aprendi que eu preciso olhar para mim, eu aprendi que eu posso, né, fazer um acompanhamento psicológico, fazer um acompanhamento espiritual. Então ela vai se envolvendo nisso, né? Então tudo isso aqui, olha, depois vem outro tema interessante que é a cultura vocacional, que o Monsenhor também falou aqui, né, no início. O que é a cultura vocacional, né, gente? Vejam bem, eu diria assim que